uma análise, né, sobre o de jogo, como foi o sobre teu a derrota time, da se você equipe conseguiu. do Grêmio. Sei que isso aqui Vamos na ouvir mercearia você. você não compra, né? Demanda tempo para trabalhar. Mas gostaria que você conseguiu impor alguma coisa nesse pouco tempo. Teu time te deu uma resposta contra o Grêmio? Bem, eu acho que todos que entendem futebol deu para observar claramente que a equipe mudou a sua postura, mudou a sua formação. Nós jogamos hoje num 4-4-2 ou num 4-4-1-1 com o Wesley e o Elton avançado, fazendo um pivô. Nós conseguimos organizar a equipe no losango ali muito bem. O primeiro lance mais perigoso, na realidade, de toda a partida, além do gol, é claro, que foi o mais que decidiu o jogo, a bola na trave, né, do Everton. Foi logo no início, a gente estava já se adaptando a essa situação. Eu vi uma equipe muito organizada taticamente, em nenhum momento a equipe se perdeu. A equipe sabia o que a gente ia fazer, nós propomos isso, conversamos com eles. Tive 2 treinos apenas com os jogadores que jogaram na quarta-feira e a equipe foi muito aplicada taticamente. A proposta era justamente a gente encaixar o que eles fizeram, encaixar um contra-ataque, encaixar uma transição ofensiva e conseguimos fazer um gol e jogarmos daquela forma, fechadinho. A equipe do Grêmio é uma equipe muito qualificada, uma equipe que não rifa a bola, é uma equipe que mantém essa posse de bola o tempo todo e nós conseguimos assim, mesmo diante de uma grande equipe, com grandes jogadores, campeã aí das Américas, a gente fez um jogo, vamos dizer assim, que nós tivemos a possibilidade também de vencer. Tivemos, infelizmente, um contra-ataque, uma transição ofensiva deles, eles conseguiram realizar assim, mas ressaltando que em todo momento, mesmo com 2 dias de treinamento, com muita conversa, com muito vídeo, os jogadores foram aplicados taticamente, a equipe, em nenhum momento eu vi a minha equipe perdida em campo. Seu time soube sofrer, né? Você, pelo que você falou, deu para entender isso também. Conseguiu até encurralar o Grêmio em alguns momentos, Jorginho. Eu te pergunto, precisa de muita coisa para que teu time... hoje você falou da postura e realmente foi uma postura diferente. Precisa de muita coisa, de algo a mais realmente para que teu time possa conseguir vencer na Série A? Todos nós precisamos dar algo a mais. Nós sabemos que é possível isso, é possível uma concentração maior, é possível você se doar ainda cada vez mais. Não que os jogadores não se doaram sim, mas para sair dessa situação nós precisamos assim realmente de tudo que nós temos e aquilo que a gente pensa que não tem. Se fala muito em termos de contratações, a gente já havia pontuado aqui. Eu costumo chegar num clube, observar direitinho a postura dos jogadores. Eu vi mais de 5 jogos dos últimos jogos aqui do Ceará, observando direitinho, vendo a necessidade do nosso time. A diretoria mesmo já havia decidido algumas contratações, é o caso do Fabinho, que já está chegando, que é um volante, é uma posição que a gente estava um pouco carente por saída de alguns jogadores. Então a gente agora precisa ter um pouco de calma da forma para decidir. Claro que nós não temos muito tempo, nós precisamos reverter essa situação até a parada, né, que nós teremos aí uma intertemporada, ou quase que não, porque a gente vai ter jogo pela Copa do Nordeste, né, contra o Bahia, esperamos chegar à final também, então a gente não teria tempo, vamos dizer assim, para treinar tranquilamente, que seria 1 mês com 4 jogos. Então, mas eu acredito muito. Eu fiquei, por um lado, eu não quero dizer que a gente jogou excelente, que jogou bem, não é isso. Eu quero dizer só que a minha equipe, com pouco tempo de trabalho, 2 dias de trabalho, com muito diálogo, muito vídeo, eles foram extremamente aplicados taticamente e nós tivemos uma infelicidade, tomamos o gol. Dentro dessas prioridades que você falou aí, voltando ao tema contratação, Ao vivo. seria um meia, Jorginho, seria um cara que pensa, que cria no teu time, seria a tua prioridade? A gente tem meias aqui, né? O Wesley é um meia, o Reina é um meia. Claro que a gente está sempre ligado no mercado e vendo alguma possibilidade, né? O mais importante é que a diretoria está muito atenta em relação a isso, disposta a fazer o que for possível para que a gente saia dessa situação
E eu acredito sinceramente, hoje, apesar da derrota, né, que foi uma derrota de 1-0, que a gente poderia ter empatado, a gente poderia também ter saído daqui vencedor, apesar de poucas oportunidades, nós demos muitos chutes a gol, talvez aí uns 11 chutes ou talvez mais, mas muitos para fora, sem muita direção. É algo que a gente precisa também trabalhar, coisa que a gente não vai ter. Na realidade, daqui para lá, até a parada aí, nós vamos ter jogos sempre meio de semana, final de semana, não tem como. Os jogadores machucando, então a gente tem que ter realmente assim, muita sabedoria em lidar com essa situação, mas o que for possível, a diretoria já se colocou à disposição para que resolva os nossos problemas. Jorginho, estamos ao vivo, o Portal Acontecendo. Te fazer 2 perguntas. O que fez você tomar a decisão de não treinar o Ceará com todas as dificuldades, ainda não venceu no campeonato? E se você já colocou para a diretoria que o elenco precisa de contratação, se você já pediu algum jogador para o Campeonato Brasileiro e, claro, para a Copa do Nordeste? Bem, respondendo de trás para frente, a diretoria, antes de eu chegar aqui, já entendeu que tinha necessidade, tanto que trouxe o Fabinho. E está em busca, já tem alguns nomes que eles estão sondando, e com a minha chegada, naturalmente, porque isso aconteceu muito rápido, de domingo para cá, após a derrota que eles tiveram, e nós conversamos também sobre isso, eu fiz algumas colocações, algumas pontuações para eles em relação àquilo que a gente tem de necessidade. Agora, não podemos sair contratando, inchando o grupo se não tem qualidade. A gente precisa muito de realmente assim de muita sabedoria nesse momento agora, de saber escolher a oportunidade também que surgir, que não é tão simples assim. A gente tem uma série de limitações, você não pode trazer muitos jogadores da Série A, no máximo a gente pode trazer 5, ou então você tem que de repente contratar alguns estrangeiros, se for a necessidade, ou da Série B, por exemplo. Então, precisamos ter muita calma nessa hora, apesar da necessidade de urgência da gente sair dessa situação e da zona de rebaixamento. Eu vim para cá porque, sinceramente, eu acredito muito, vendo o elenco, é possível. Apesar de algumas necessidades que nós temos em algumas posições, eu vejo que é possível, tem bons jogadores, o Ceará ele está mudando. Ele está realmente, porque o Ceará ele é sempre muito grande no Nordeste e ele está se tornando grande no Brasil. E eu quero estar, nesse momento, contribuindo para que isso aconteça. Ô Jorginho, queria que você falasse das alterações. O Rafael me pareceu, porque a gente fica ali atrás, repórter de rádio, a gente não pode vir para cá para saber o que realmente aconteceu. O Rafael Pereira, acredito que foi uma contusão, sentiu alguma coisa, não sei o que estou te perguntando. Em relação ao Yuri e ao Douglas Coutinho, o que é que você quis no jogo naquele momento? Bem, o Rafael ele teve um entorse, tornozelo, além de uma entrada forte, eu não sei quem foi o atleta, mas um machucado forte ali na sua tíbia. Tivemos a infelicidade de ter que voltar para o segundo tempo, é difícil você ter 2 substituições. A entrada do Yuri foi realmente para dar ainda consistência na marcação, mas velocidade, porque a gente precisava, nossa proposta era jogar realmente fechadinho e saindo numa transição ofensiva, e esse jogador, ele é muito forte. A gente mudou inclusive para o segundo tempo o posicionamento do nosso meio campo, que nós fizemos ali um losango, deu para perceber direitinho que a gente tinha centralizado o Richardson, o Juninho pela esquerda, o Ricardinho pela direita e o Wesley mais centralizado ali como um meio atacante. E a gente queria melhorar inclusive essa transição. Nós trouxemos o Juninho para volante, colocamos o Ricardinho do lado esquerdo e o Richardson pelo lado direito, porque ele tem uma saída muito boa, um pouco mais à frente do volante, que no caso ficou como o Juninho. E tivemos oportunidades, o Richardson saiu muito bem, fez uma partida assim, fisicamente falando, muito boa e de qualidade. É um jogador que não perde a bola com facilidade, tem um bom passe, um bom domínio e contribuiu muito para a equipe. As mudanças foi justamente assim, uma para crescer a nossa equipe, que a gente poderia definir o jogo numa bola parada. Então Douglas Coutinho é um jogador de velocidade, um jogador grande, um jogador forte. Eu percebi que já estava o Ricardinho, ele se desgastou demais fazendo essa movimentação, voltando com os homens. O Grêmio é uma equipe muito qualificada, então uma troca de passe, você tem que estar o tempo todo compenetrado, concentrado, e o Ricardinho fez uma partida assim
se doando ao máximo para a equipe, e a gente tentou colocar alguém que tivesse mais descansado para que a gente pudesse justamente encaixar nessa transição ofensiva. Não aconteceu, infelizmente, mas a gente vai continuar trabalhando para que a gente possa sair da zona de rebaixamento. O que é que o departamento médico repassou acerca do Rafael Pereira? Bem, tanto o Rafael quanto o Felipe Azevedo, eles serão analisados agora, serão, né, os médicos vão ver, mas como a gente tem uma viagem muito em cima, muito provável que eles não possam viajar. A pergunta não era nem para ser para você, mas me desculpe, a gente não recebe quase que informação nenhuma. Você já viaja na madrugada dessa segunda? Bem, a gente está com um momento tão difícil, já fiquei sabendo que teve torcedor que quebrou carro, então diante de uma situação como essa, eu acho que seria até uma questão de segurança, né? Não falar que horas que a gente sai, se a gente sai depois da manhã, se a gente sai amanhã, que horas que a gente vai sair, porque infelizmente eu queria externar aqui a minha tristeza em relação a uma atitude como essa. O verdadeiro torcedor, aquele que ama o seu clube, ele jamais vai fazer isso. Pessoas que fazem isso são pessoas violentas. A gente está com tanta violência no Brasil. Eu sou carioca. O que a gente vê lá de absurdos, crianças morrendo, pessoas assim sendo maltratadas, além de todos os problemas políticos que a gente tem, que na realidade os corruptos, esses têm matado mais gente do que o próprio tráfico de drogas, por exemplo, que acontece no Rio de Janeiro. Então eu acho que nessas horas o verdadeiro torcedor do Ceará, ele tem que estar dando apoio, porque se vier com violência não vai contribuir em nada, pelo contrário, pode machucá-los e machucar a gente também. Jorge, o que é que te espera lá em Chapecó, né? Além da dificuldade de viagem, que é uma viagem complicada para Chapecó, a gente sabe que é. Você não vai ter tempo de novo de trabalhar, é aquela história que a gente estava conversando aqui, você não consegue montar um esquema da noite para o dia, não é assim no futebol que funciona, mas o que é que te espera diante, além dessas dificuldades que você está tendo, o que a Chapecoense vai te impor lá de dificuldade? A gente sabe como eles jogam lá, eles pressionam o adversário, eles procuram realmente, assim, a bola parada deles é fortíssima. É um confronto direto, fundamental. Hoje eu esperava demais que a gente conseguisse, apesar de ter jogado contra uma grande equipe, com muita qualidade técnica, movimentações táticas. Já é uma equipe que já vem jogando há muito tempo junta. Eu esperava sinceramente os 3 pontos aqui para a gente ficar ali muito próximo de sair da zona de rebaixamento no próximo jogo. Sabemos o quanto vai ser difícil ali, a pressão que a Chapecoense aplica em cima dos seus adversários é grande, mas a gente já demonstrou aqui hoje que nós temos todas as condições de organizadamente permanecer assim nos jogos e até dar a volta por cima nessa situação, quem sabe lá. Pelo menos você tem aí mais um dia para tentar conversar, vídeo. Um dia é muita coisa dessa situação que está. Diante da situação que a gente se encontra, a gente ter 2 dias para bater papo, conversar, fazer com que os jogadores, eu dou muita atenção aos jogadores que não estão jogando ou que não jogaram nesse jogo, o quanto eles precisam estar muito atentos, né, a tudo aquilo que é pedido para os jogadores titulares, para que a gente possa, assim, juntos, unidos, reverter essa situação. Você está, só para finalizar, você está na situação, por exemplo, que o Ceará está. A gente vamos empatar aqui, um ponto aqui, está valendo muita coisa. Bem, hoje, sinceramente, a gente não pode pensar muito assim não, mas quando você joga fora, hoje mesmo, se a gente tivesse empatado, já seria um bom resultado, a gente estaria com 4 e quem sabe a gente conseguindo uma vitória fora, estaria com 7, poderia até sair da zona de rebaixamento. Eu acho que agora é jogo a jogo, não adianta a gente pensar lá na frente, é pensar nesse jogo, o quanto vai ser difícil, mas o quanto a gente também pode superar o adversário e vencê-lo. Valeu, Jorginho.